Os romanos foram uma das civilizações mais avançadas e influentes da história. Mas o que acontecia por trás das portas de mármore pode te deixar de queixo caído. Você sabia que os romanos tinham costumes tão bizarros que até hoje parecem coisa de ficção? Hoje eu vou te mostrar 7 costumes romanos tão estranhos que você não vai acreditar que eram reais. Fica até o final porque o número 1 é simplesmente inacreditável. Os romanos eram verdadeiros pioneiros em práticas de higiene oral, mas algumas dessas práticas podem ser consideradas completamente nojentas nos dias de hoje. Um dos costumes mais bizarros e difíceis de acreditar era o uso de urina humana como enxaguante bucal. Sim, você não leu errado. A urina era valorizada na Roma antiga por causa de sua alta concentração de amônia, uma substância conhecida por suas propriedades de limpeza e branqueamento. Os romanos acreditavam que a amônia ajudava a clarear os dentes e matar bactérias na boca. A urina era coletada em vasos especiais e armazenada até atingir um certo nível de fermentação. Depois ela era usada em uma rotina diária de higiene bucal. E não pense que isso era restrito apenas às classes mais baixas. Até mesmo os nobres e pessoas ricas participavam desse costume, acreditando que dentes mais brancos eram um símbolo de saúde e status. Para piorar, Roma chegou a criar um sistema de coleta de urina pública. As pessoas urinavam em potes espalhados pela cidade, e esse material era vendido para os fabricantes de produtos de higiene. A urina de certas regiões era considerada mais potente e, portanto, mais cara. Imagine você começar o dia fazendo um gargarejo com urina fermentada. Esse costume pode parecer repulsivo hoje em dia, mas para os romanos era apenas mais um passo para alcançar o sorriso perfeito. Inacreditável, né? Agora me diz, você teria coragem de fazer um enxágue bucal com urina se isso garantisse um sorriso perfeito? Se essa revelação te chocou, imagine o que mais os romanos eram capazes de fazer. E olha que isso foi só o começo. Tem mais costumes bizarros vindo por aí. Então, antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos históricos chocantes como esse. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação sobre os segredos mais obscuros da Roma Antiga. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa saber disso, porque o próximo costume é ainda mais inacreditável. Os gladiadores eram mais do que simples lutadores na Roma Antiga. Eles eram verdadeiras celebridades, adorados não apenas por suas habilidades nos combates, mas também por sua aparência física e virilidade. Os romanos tinham um fascínio quase obsessivo pelos gladiadores, transformando-os em símbolos sexuais e até em objetos de fetiche. A imagem de um homem musculoso, coberto de cicatrizes de batalha, era o ápice do desejo feminino e da inveja masculina. O suor dos gladiadores era especialmente valorizado. Após os combates, suas túnicas eram recolhidas, e o suor absorvido no tecido era extraído e armazenado em pequenos frascos. Esse suor era vendido como um afrodisíaco poderoso e como um produto de beleza. As mulheres romanas acreditavam que passar o suor de gladiador no rosto e no corpo aumentava sua beleza e fertilidade. Os gladiadores também eram alvo de propostas escandalosas de matrimônio e até mesmo de rituais místicos. Algumas mulheres da elite romana pagavam fortunas para ter uma noite com um gladiador famoso, acreditando que essa experiência poderia lhes trazer boa sorte ou até curar doenças. No entanto, a vida de um gladiador era curta e brutal. Eles viviam entre o luxo e a miséria, sabendo que um deslize na arena poderia custar a própria vida. Mesmo assim, o fascínio dos romanos por essas figuras icônicas continuou por séculos. A comida era uma obsessão para os romanos, especialmente para a elite. Banquetes luxuosos e excessivos eram um símbolo de status e poder. Para impressionar convidados e mostrar riqueza, os romanos preparavam festas com dezenas de pratos exóticos, incluindo carne de pavão, línguas de flamingo, javalis inteiros assados e uma variedade de frutos do mar raros. Mas o mais chocante não era a quantidade de comida, e sim o que acontecia durante o banquete.
Os romanos tinham o costume de vomitar propositalmente para continuar comendo. Para isso, eles construíam salas especiais chamadas vomitorium. Sim, o nome vem daí. Quando sentiam que já não conseguiam mais comer, iam até essas salas, provocavam o vômito e depois retornavam para a mesa para continuar comendo. Essa prática bizarra era vista como uma forma de aproveitar melhor o banquete, permitindo que os romanos se esbaldassem com mais pratos. Esse comportamento não era considerado rude. Na verdade, era um sinal de luxo e sofisticação. Comer até vomitar mostrava que a pessoa tinha acesso ilimitado à comida, algo que a maioria da população não tinha. Essa prática também reforçava o senso de poder e domínio da elite sobre os recursos do império, uma verdadeira combinação de glória e grotesco. A justiça romana era implacável e, muitas vezes, cruel. Os romanos tinham um sistema de punições que incluía desde açoites até a crucificação, mas algumas formas de punição eram especialmente brutais e bizarras. Uma delas era o uso de gaiolas de escorpiões para criminosos condenados. Essa punição era aplicada principalmente a traidores e assassinos. Os criminosos eram colocados em uma gaiola de metal ou madeira e depois dezenas, às vezes centenas de escorpiões vivos eram despejados dentro da gaiola. Os romanos acreditavam que essa punição era justa, porque os escorpiões representavam o veneno da traição. O prisioneiro era picado repetidamente, sofrendo uma morte lenta e dolorosa, enquanto os espectadores assistiam com uma mistura de horror e fascínio. Essa prática era tão cruel que até mesmo alguns romanos a consideravam excessiva. No entanto, para os governantes, era uma forma de estabelecer autoridade e espalhar o medo entre a população. Essa era a verdadeira lei romana, rápida, brutal e sem espaço para piedade. Na Roma Antiga, as relações entre homens adultos e meninos eram não apenas aceitas, como incentivadas em certas camadas sociais. Para os romanos, a relação entre um homem mais velho, chamado Erastes, e um jovem, conhecido como Eromenos, era vista como uma forma de educação moral e cívica. O homem mais velho assumia o papel de mentor, ensinando política, filosofia e comportamento social. Mas essa relação muitas vezes envolvia intimidade física. Casamentos entre homens e meninos eram aceitos, desde que o jovem estivesse na puberdade. Para os romanos, esse tipo de relação representava uma forma de transmissão de poder e sabedoria. No entanto, essa prática gerava controvérsias entre alguns filósofos e senadores romanos, que argumentavam que o casamento deveria ser exclusivamente entre um homem e uma mulher. Esse costume começou a declinar com a ascensão do cristianismo, que condenava essas práticas como imorais. No entanto, durante séculos, essa relação foi considerada normal e até prestigiosa entre as elites romanas. Em Roma, os pais tinham o direito de vida ou morte sobre seus filhos recém-nascidos. Se o pai decidisse que o bebê não era desejado, seja por causa de deficiência, gênero ou até falta de recursos para criá-lo, ele poderia abandoná-lo em um local público. Os bebês indesejados eram frequentemente deixados nas portas dos templos ou em mercados. Se o bebê fosse saudável, ele poderia ser recolhido por outras famílias e criado como escravo. Em alguns casos, sacerdotes ou autoridades religiosas os levavam para orfanatos ou templos. No entanto, a maioria dos bebês abandonados morria de fome ou exposição ao frio. Em algumas partes de Roma, um costume bizarro envolvia a prova da noiva antes do casamento. O pai da noiva ou um sacerdote organizava uma cerimônia em que a noiva poderia ser testada sexualmente por outros homens para verificar sua fertilidade e submissão. O noivo só aceitava o casamento após o resultado desse teste. Esse costume era mais comum em regiões rurais e entre famílias ricas. Para os romanos, garantir a fertilidade da noiva era mais importante do que a moralidade da prática. Para nós, soa absurdo. Para eles, era apenas tradição. Incrível pensar como uma civilização tão avançada e influente como a Roma Antiga tinha costumes tão bizarros e, para nós, completamente impensáveis, não é? Os romanos construíram estradas, aquedutos,
desenvolveram sistemas políticos e militares que moldaram o mundo como conhecemos hoje. Mas, ao mesmo tempo, acreditavam que gargarejar urina era o segredo para um sorriso perfeito. Isso mostra como a história é cheia de contrastes: glória e decadência, sabedoria e superstição, poder e loucura. O que para nós hoje parece nojento ou absurdo, para os romanos era um sinal de sofisticação e status. Esse é o poder da história. Ela nos ensina que o mundo está em constante mudança e que o que hoje consideramos normal pode ser visto como bizarro ou até repulsivo por gerações futuras. Então, da próxima vez que você escovar os dentes, pense nos romanos e agradeça por termos evoluído em algumas práticas de higiene. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se que sem os romanos, muitas das nossas conquistas modernas talvez nem existissem. A história é assim: surpreendente, fascinante e, às vezes, completamente insana. Se você ficou tão chocado quanto eu, já sabe o que fazer. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu e, claro, se inscreve no canal para mais revelações chocantes sobre a Roma Antiga. Porque, acredite, a história ainda guarda segredos ainda mais perturbadores. Incrível, não é? Agora me conta, você já imaginava que os romanos tinham costumes tão bizarros assim? O mais impressionante é que, mesmo com essas práticas chocantes, Roma se tornou uma das civilizações mais poderosas e influentes da história. E é exatamente por isso que conhecer o passado é tão importante. Porque entender o que veio antes nos ajuda a construir um futuro melhor. Se você chegou até aqui, isso significa que você realmente se interessa pela história. E eu quero te agradecer por isso. Eu preparo cada vídeo com muito cuidado para trazer até você informações ricas e curiosas que pouca gente conhece. Então, se esse conteúdo agregou valor para você, me retribui com um simples gesto. Deixa o like agora mesmo e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos únicos e aprofundados como esse. E mais, ao se inscrever, você vai desbloquear um verdadeiro tesouro de conhecimentos sobre Roma e outras civilizações antigas. Então, não perde essa chance de transformar seu entendimento sobre o mundo. Clica agora no botão de se inscrever e vem fazer parte dessa jornada histórica comigo.